integrada com sustentabilidade? Como é que você desenha essa trajetória? Fala assim, puxa, eu fui levada, eu escolhi, É, foram as minhas escolhas, foram os meus passos que me levaram até aqui. Como é que é. você... Bom, eu acho que foi um pouco de cada coisa. Quando eu comecei a conviver muito com o conselho, eu aconselho alguns conselheiros, né? Aí você sabe, né? A gente sabe, o conselho é um órgão colegiado. Então, ele é uma mente coletiva Sim. para aprovar decisões, especialmente decisões estratégicas. E aí você, dentro do conselho, você vê o olhar da empresa, seja uma empresa de médio porte, seja uma empresa cujo negócio é uma atividade potencialmente poluidora. E aí você fala, ó, se eu tenho que cuidar desse planeta que eu vivo, esse lugar que eu vou deixar para os meus filhos, né? Como é que a minha empresa impacta no meio ambiente, né? Qual é o valor que eu agrego? Porque não precisa ser uma atividade potencialmente poluidora, Sim. que aí estão mais, em geral, mais amadurecidas institucionalmente, muito mais preocupadas com as mudanças climáticas, com as questões ambientais, né? Macro, com as Uhum. suas próprias atividades, a sua comunidade. Mas cada um em si, como você lida com o meio ambiente, né? Como você lida com o seu ambiente interno também. Como você se apresenta de forma genuína para o público. O que, que você começa a perceber? Que o que não é genuíno não se sustenta. Sim. Não tem mais lugar para aquilo que não é verdadeiro. Então, dentro dos conselhos, e em conversas, mesmo quando eu não era conselheira, mas quando eu estava, conheço e relaciono com empresários, né? Aí você começa a perceber que visões diferentes têm que acontecer, que não dá para ter dentro do conselho, não é o melhor caminho quando, principalmente em empresas menores, eu sou executivo, ainda que você tenha a limitação da lei de tantos diretores podem ser conselheiros, quanto mais diverso o conselho for, melhor. Uhum. Porque aí eu vou pensar em todas as cabeças. Eu vou ter aquela pessoa que conhece melhor do que eu as questões ambientais, que vão pensar na sustentabilidade, porque a sustentabilidade é a continuidade da existência da empresa, da existência do mundo, né? E aí eu comecei a pensar nas relações dentro do conselho, porque como é que você olha as pessoas? São seres humanos, né? Como é que você vai trazer essas pessoas da função social da empresa? O que, que eu vou gerar para o mundo? Quem é o meu público? Quem são essas pessoas diferentes, né? E a gente fala de inclusão. Incluir é não excluir. Então, como é que você dá voz? Eu costumo dizer que as pessoas, elas não mostram todo o seu potencial com medo do que os outros vão pensar ou de serem excessivamente criticadas. Aí eu comecei a trazer a conformidade. Espera aí, vamos pensar no compliance? Vamos dar espaço para as pessoas mostrarem o seu valor? Aí eu comecei a ficar interessada. Ok. Vamos fazer as pessoas realmente serem íntegras, fazer o que é certo porque é certo, não só porque a lei manda. Porque é isso, né? A sociedade hoje fez o mundo mudar, fez as empresas mudarem, mas elas têm que ser verdadeiras, não pode ser para inglês ver, como a gente Claro. chama, né? Então, e aí eu comecei a ver essa verdade. E aí eu comecei a perceber também que quanto mais alto o cargo, os executivos vão ficando sozinhos. Uhum. E eles vão ficando, e aí é muito difícil. E é por isso que eu fui para esse lado, entendeu? Aí comecei também, muitas vezes, a intermediar, porque você tem que ter um ouvido genuíno para entender, para inspirar as pessoas a mostrarem as suas ideias, né? E aí foi isso que foi me levando. Eu vivi situações também dentro de empresas bastante pesadas, né? Que faltava comunicação, faltava transparência, sabe? Faltava tanta coisa. Eu falei, peraí, eu acho que esse é o meu caminho. Eu gosto disso. Aí você falou,